Olá, muito boa tarde. Primeiramente, é muito bom poder estar aqui com vocês. Gostaria de estar presencialmente, mas devido à pandemia, isso ainda não é possível. Nós iniciaremos a nossa aula hoje com o cronograma, seguindo o cronograma certinho. O tema de hoje é produção, revisão e edição de textos. Nós falaremos sobre a importância de redigir um bom texto, não só redigir, mas envolve toda a parte de criação, da ideia, da ideologia, da estruturação do texto, da edição, da finalização, toda a parte, enfim, tudo que, como posso dizer, tudo que engloba essa situação de texto, de criação, nós falaremos hoje. Primeiramente, o que se deve ter em mente é o tema. Qual o tema escolher? Você tem que pensar bem qual é o propósito da sua atividade. Aí você tem que verificar um tema, né? Que englobe tudo aquilo que você pretende dizer. Você escolhe o tema, aí você vai estruturando as ideias em tópicos, né? Você precisa ter clareza, você precisa ter coerência. Primeiro de tudo, na verdade, você saber o que você está lidando, né? Por exemplo, vamos por um exemplo, eu vou falar da obra Romeu e Julieta, de Shakespeare. Tá, eu vou fazer, não sei, um texto referente a isso. Primeiro você tem que seguir a partir do título. Tem que escolher um título bom, algo que tenha a ver com o texto. Não pode escolher uma coisa aleatória que não tem nada a ver, porque o título, ele é muito importante nessa parte da construção do texto e tudo, porque um bom título, ele atrai leitores. Vocês mesmos nunca pararam para pensar assim, nunca se pegaram numa situação dessa? Vai escolher alguma coisa para ler, um livro, não sei, um texto, alguma coisa. Primeiro você olha o título. Se o título é bom, se ele é legal, assim, agradável, você vai querer ler ele. Agora, se você bater o olho e viu que não é muito legal, não é muito interessante, não é muito atraente, você pula pro próximo, não é verdade? Então, a gente geralmente escolhe o texto que a gente vai ler pelo título. Por isso, ele é de grande importância. Tem que ser uma coisa atraente, tem que ser uma coisa que chame a atenção dos leitores, alguma coisa que enche os olhos, mas não muito exagerado também, né? Pra tudo a gente tem a medida, né? Então, assim, você tem que saber escolher um bom título, tá? Partindo desse propósito, escolher o título. Aí você vai começar o primeiro parágrafo. Geralmente, os parágrafos, eles funcionam assim. Geralmente não, é uma regrinha, né? Você não pode fazer um parágrafo com menos de 4 linhas, porque fica uma coisa muito curta, uma coisa muito vaga e não tá dentro do padrão, né? Então, assim, você vai fazer o primeiro parágrafo, por exemplo, deixa eu ver, que é a introdução, no caso, né? Esta obra falará a respeito acerca da história de Romeu e Julieta, um romance escrito por Taraná, no ano tarará, 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 tá, beleza, faz ali o primeiro parágrafo. Iniciado, né, no caso por... Me fugiu aqui agora o nome da regrinha ortográfica, eu esqueci, gente, perdão. Mas é aquele espacinho que a gente coloca quando vai iniciar uma frase. De verdade, eu esqueci totalmente. E como a prof tá usando o celular agora para fazer o vídeo, eu não consigo pesquisar para lembrar. Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Quando a gente tá no primário ali, no prezinho, começando nossa vida escolar, a professora ensina pra gente que é o espacinho de 2 dedinhos, né? Dá 2 dedinhos, aí começa a frase. Quando você vai fazer isso no celular, no computador, enfim, por onde quer que você estude, né?
que não seja manual, você dá ali o espaço de 3 barra de espaço ou 3 espacinhos mesmo do celular. Enfim, dá os 3 espacinhos, começa com a introdução. A introdução tem que ser uma coisa rápida, clara, objetiva. Você tem que começar ali dizendo sobre o que o texto vai se tratar. Ah, essa é a história, fulano, tarará, tarará, tarará. Tá, beleza. Você não pode contar tudo, né, nessa introdução, porque senão você vai falar o que sobre o seu texto depois, né? Dá ali uma pincelada assim por cima, né? Sobre o que vai tratar o texto, tudo, tá, beleza. Fez essa primeira parte, aí você vai desenvolver o seu texto. Feita a introdução, vem o desenvolvimento. Introdução, mais uma vez repetindo, não pode ser, o parágrafo não pode ter menos de 4 linhas. Não é só a introdução, é todos os parágrafos. Menos de 4 linhas, esquece. Aí vem o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai explicar mais a fundo do que se trata o seu texto. Vai explicar por quê, quem, como, onde surgiu, vai detalhar, sem esquecer, nunca pode se esquecer da coesão, coerência, a articulação entre as ideias do texto. Tudo tem que estar interligado, você não pode deixar palavras soltas que não tem nada a ver, que seriam irrelevantes, certo? Tá. Fora isso, você tem que pensar também o seguinte: você não pode ter muita repetição das mesmas palavras no texto, porque fica uma coisa ruim de ler. Se você colocou, por exemplo, professora lá em cima já na linha de cima, você não pode repetir professora na linha de baixo, certo? Você tem que procurar um sinônimo para essa palavra. Docente, enfim, procura algo que seja relacionado a essa palavra professora. Sempre fazendo esse joguinho de sinônimos. Quando você precisa falar alguma coisa assim que tem a ver, repetir e tal, você procura jogar outra palavra para não ficar uma coisa repetitiva, uma coisa muito chata, muito sem graça. Dito isso, você vai discorrendo sobre as ideias do seu texto, né? Vai ali falando isso, aquilo, tal. Tá, e nisso você já vai... Gente, perdoa, prof, eu tô com a minha rinite atacada. E aí tô com o nariz vermelho, tô um caco, mas é isso aí. Vamos lá, né? Eu vou coçar o nariz às vezes, eu vou lacrimejar um pouco o olho, mas é só minha rinite que tá pegando, tá? Então, dito isso, você vai fazendo o seu texto e ao mesmo tempo você já vai editando, né? Que nem esse jogo dos sinônimos, é um meio de edição. Você vai escrevendo ali e já vai pegando. Putz, eu repeti essa palavra aqui, lá embaixo não vou repetir ela. Eu fiz tal coisa aqui. Sempre de olho também na acentuação, na pontuação. Isso, gente, é muito importante mesmo. É horrível você pegar um texto para ler que não tem vírgula, não tem ponto final, você não sabe onde começa, onde termina, letra minúscula misturada com letra maiúscula, onde era para não ser, enfim, fica uma confusão. Eu mesmo sou muito chata nesse ponto, eu sou uma pessoa que desiste do texto. Se eu peguei um texto para ler, tá sem pontuação, tá sem acentuação, eu deixo quieto. Enfim, você tem que também prestar atenção para que tipo de público é o seu texto. Por exemplo, você não vai falar de Shakespeare para crianças da primeira série, do prézinho. A criança nem sabe o que é, entendeu? Então você tem que se atentar a isso. Não pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa também. Você tem que fazer o seu texto direcionado a certo público, pro público-alvo certinho, entende? Gente, eu peço mil desculpas pela minha dicção. Eu não sou boa com palavras faladas, eu sou boa com palavras escritas. Tô um pouco nervosa porque não tô habituada, né, com videoaula, mas eu prometo pra vocês que eu vou melhorar. Eu tô dando o meu melhor, tá bom? Continuando, tá, você tem que ver o público-alvo, tudo certinho, né? E aí você vai desenvolvendo. Deixa eu criar uma historinha aqui na minha cabeça, que é... Ao vivo eu sou péssima. Por exemplo, essa história fala sobre... Essa introdução, né? Desculpa.
Por exemplo, haviam duas famílias que eram rivais, os Montecchio e os Capuleto. Se não me engano, é esse o nome, né, gente? Perdão se não for, vamos criar aqui, né? Vamos inventar. E aí, eles eram rivais por causa de tal coisa, que eu não lembro agora como é que é, né? Enfim, era uma rixa de família, tarará, tarará. E dessa rixa surgiu o amor. E no meio, né, dessa rixa surge o amor adolescente de Julieta Capuleto e Romeu Montecchio, acho que é isso. Surge o amor adolescente entre eles e, enfim, vai explicando a história nessa ordem, tô dizendo, né? Introdução, desenvolvimento. O desenvolvimento ele também tem que ser atraente, tá? Tem que ser uma trama que ela tenha, como eu posso dizer? Ela tem uma história, ela tem a ligação, a articulação entre as ideias, ela tem, assim, pra aprender mesmo a pessoa, né? Porque o texto, ele vai ficando chato, vai ficando monótono, se não tem assunto, não tem mais o que dizer, o leitor percebe quando a pessoa tá enrolando, tá mastigando o negócio, enfim, então vocês têm que prestar muita atenção nessa parte de prender o leitor. Depois do desenvolvimento, vem a conclusão, tá? Você vai concluir o quê? Iniciou a história, explicou ali um resuminho, desenvolveu, explicou mais a fundo no desenvolvimento, e a conclusão é o que vai acontecer no final. Tá, como a história termina? Qual é o desfecho da história? O que vem a seguir, o que vem depois, né? Você tem que explicar explicar certinho, né? Como termina a história, enfim, tem tudo isso. Tá, terminado o texto, o que você vai fazer? Você vai publicar? Você vai dar para a pessoa ler? Não, você vai revisar o texto. É aí que começa. A gente acha que tá tudo certo, né? Que fez o texto, ali a gente dá uma primeira lidinha, tá tudo ok. Nada disso. Depois que você lê o texto, primeira lida, você descobre vários errinhos que passam despercebidos ali. E é normal, gente, é natural. Nós não somos máquinas, nós erramos. E é normal. Esses errinhos, às vezes, você faz as coisas tão corridas assim, tão na pressa, ou então na inocência mesmo, que você não percebe que errou. Por isso, a importância da revisão. Vocês têm que revisar o texto que vocês escreveram. Deu a primeira lida, achou alguns errinhos, reescreve de novo. Quantas vezes forem necessárias. Se forem necessárias 5, 10, 15 vezes que seja, revisem, gente. De olho na acentuação, na pontuação, que mais? Na concordância, em tudo isso aí, gente. Se precisar mudar uma frase, se precisar mudar uma palavra, vocês mudem. Veja uma frase que não tá muito legal e tente bolar ela de outra forma. Será que fica melhor assim e tal? Coloca, dá mais uma lidinha, pelo menos naquele parágrafo. Lê o parágrafo, ficou legal com a nova frase? Beleza, troca. O importante é o texto ser bom. Apague quantas vezes for preciso, ok? Isso é muito importante. Enfim, revisou, deu essa primeira lidinha aí, reescreveu algumas coisas, lê de novo, gente. Lê de novo, dá uma olhada ali no que precisa, tal, e aí, por fim, mas não menos importante, né, vem a formatação. Caso você esteja escrevendo, redigindo o seu texto em celular, tablet, computador, enfim, vocês têm que tomar muito cuidado com a formatação. Tem que tomar cuidado com espaços a mais que tem no texto, né? Muito enter, letras minúsculas, onde seriam maiúsculas, nomes próprios, esse tipo de coisas vocês têm que tomar sem ficar atentos, tá? Voltando à área dos textos, né, que nem eu tava falando, existem 5 tipos de textos
que vocês precisam saber antes de redigir o que vocês querem redigir. Por exemplo, tem o texto dissertativo, que ele argumenta sobre uma ideia, alguma coisa. Você tem que falar, defender, argumentar da sua opinião. Geralmente, é um tipo de texto que é pedido no Enem, ou em concurso público, enfim, eles pedem um texto dissertativo ou argumentativo. Você tem que expor a sua ideia, a sua opinião, e tem que explicar por quê. Sei lá, você é a favor do quê? Por exemplo, do voto impresso. Você é a favor do voto impresso? Se sim, por quê? Eu sou a favor porque eu acho que... Não sei, eu acho que é mais seguro, eu acho que é um meio melhor de controlar. Ou não, eu não sou a favor porque eu acho uma coisa muito ultrapassada, muito do tempo das cavernas. Enfim, você precisa dizer a sua ideia e dar argumentos para defendê-la. Não é só sim ou não. Você precisa explicar o porquê daquilo, entende? O porquê você é ou você não é a favor de tal coisa. Segundo tipo de texto são as resenhas. As resenhas, elas geralmente são pedidas... Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui, gente. Eu tenho o meu caderninho de anotações, tá? Que nem toda boa professora. A gente não grava tudo na cabeça, tá? Sobre o que a gente vai falar, então eu tenho que dar uma olhadinha aqui. As resenhas, elas são feitas em cima de artigos, por exemplo, obras de cinema, livros, enfim. A resenha, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como que é a resenha. A resenha é o seguinte, ela é como se fosse um resumo. Por exemplo, esse artigo, você vai iniciar ela assim, né? Esse artigo visa falar da obra Shakespeare, de novo, né? Romeu e Julieta, de Shakespeare, do ano tal, da escritura tal. Só que não é só o resumo. Você vai contar a história, resumidamente, o que é, e você vai dar os dados técnicos. Qual é a editora, qual ano, quem escreveu, enfim, você precisa ter toda essa parte técnica da obra que você vai fazer também. Não é só resumir, não é um resumo, né? É um resumo precedido da ficha técnica dela. Aí tem o texto narrativo. O próprio nome já diz, o texto narrativo, ele narra fatos. Ele narra histórias com personagens, com o que aconteceu com fulano. Geralmente esses textos narrativos, eles são usados em fábulas, em contos. É o que conta uma história, né? Não tem opinião do autor. O autor tá ali para contar uma história. Às vezes ele tá na história, né, em primeira pessoa, às vezes ele tá narrando a história. Assim, em terceira pessoa, ele tá de cima observando, entendeu? Tem esse tipo de texto. Tem o texto descritivo, que ele descreve objetos, pessoas, situações, lugares, acontecimentos, que é o caso do diário, né? Toda menina, ou quase toda menina, já teve essa fase do diário, já passou por isso. Eu mesma tive vários diários. Você pega ali para contar o que aconteceu. Querido diário, hoje eu acordei, tava com dor de garganta, o meu dia não foi muito bom, mas aí depois deu uma melhorada, não sei o que, enfim. Você tá ali descrevendo o seu dia. Como foi, se foi bom, se não foi, por que não, enfim, tá descrevendo aquela situação. Tem o texto injutivo, gente, perdão. Eu uso óculos, mas eu prefiro fazer as aulas sem óculos, porque eu acho que eu fico assim um pouco mais culta sem óculos. E aí eu faço ali, eu escrevo no caderninho e não consigo entender meu garrancho, pra vocês terem uma ideia. E aí fico forçando a vista, né? Mas enfim, esse tipo de texto, ele é mais instrucional. Ele dá instruções de alguma coisa.
Exemplo, bula de remédio, manual de usuário, sei lá, você comprou um celular novo, né? Ele vem com manual de instruções, como utilizar ele, como deve ser feito, como deve... Comprou um guarda-roupa, vem o manual, como que você deve montá-lo, quais devem ser os cuidados com esse guarda-roupa, é esse tipo de texto. Seguindo a nossa linha de pensamento, vem o texto injuntivo, perdão, gente, expositivo. Logo após o injuntivo vem o expositivo, que é o texto que vai expor ideias. Um exemplo deles são palestras. Por exemplo, eu tenho uma marca de desodorante e aí eu preciso falar sobre os benefícios desse desodorante, porque ele é bom, porque as pessoas devem comprar ele e tal. E vou lá e faço uma palestra numa empresa, enfim, qualquer lugar assim, né? Vou lá e faço uma palestra descrevendo meu produto. Ah, meu produto é bom porque ele, não sei, ele regula o pH da pele, ele deixa o cheiro bom, ele deixa macio, ele clareia a axila, enfim. É uma palestrinha que eu vou fazer a respeito do meu produto, tá? Temos esses cinco tipos de textos. Cada um deles é importante porque eles explicam, cada um explica uma coisa, cada um tem a sua função, tá? Você, por exemplo, não vai fazer, se você está fazendo uma prova e a prova pede um texto dissertativo, argumentativo, você não vai, por exemplo, escrever um poema lá no texto, né, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso. Você tem que fazer o texto conforme o que está sendo pedido. Você não vai fazer uma resenha, você não vai fazer um texto narrativo, não. É o que está sendo pedido. E isso é muito importante, gente. É muito importante que a gente saiba fazer um texto estruturado, a edição perfeita, tudo ótimo. Não digo perfeito, né, gente? Porque perfeito é bem difícil. Mas tem que ser bom. Por que que é importante? Porque... Perdão, gente, eu vi uma bolinha voar ali. Tenho filhos em casa, então, né, já... Por que que eu falo, né? Voltando aqui ao assunto, porque, assim, muitas vezes, você saber, você ter o domínio da língua portuguesa, você ter o domínio, assim, escrever um bom texto, uma boa edição, esse tipo de coisa, gente, salva vidas. Por exemplo, uma situação. Isso é um grande pré-requisito para emprego, por exemplo. Porque, nossa, eu falo, por exemplo, muito, mas é porque é isso. Você tá lá numa vaga de emprego, tem você mais 5 candidatos, por exemplo, né? São 6 pessoas. E aí é classificatório, são etapas. E aí chega na etapa de você escrever um texto, né? Vamos lá. Aí isso pode ser que te classifique para final, se você souber, se você tiver o domínio, ou pode ser que te desclassifique. Por isso é muito importante, gente, não é brincadeira. A gente precisa saber, a gente precisa ter esse domínio. Não é pra mim, tá? É pra vocês. Precisa, gente. É muito importante hoje em dia. Outra coisa também, é necessário que tenhamos o hábito da leitura. É muito bom, porque além de ser uma coisa excelente para a cabeça, é um exercício mental. Previne, gente, o Alzheimer. Não é que você não vai ter Alzheimer, mas é que previne, porque é um exercício mental, né? Mas fora o benefício para a mente, eu falo, né? É uma coisa que amplia seu vocabulário. Amplia seu vocabulário, seus horizontes. Você fica com uma maior interpretação das coisas, você consegue ter um domínio maior, né? De interpretação, enfim, né? Esse tipo de coisa. Então, gente, é muito importante que a gente tenha, sim, o domínio da norma culta para redigir textos, para conseguir se classificar, enfim, né, gente? Vocês... Perdão, só um pouquinho. Galerinha, perdão, eu dei uma gaguejada agora no final porque eu tenho um bebê, né? Tenho um neném de 1 ano.
E enquanto eu tô aqui gravando pra vocês, escutei ele gritar lá fora. E aí eu fiquei um pouco preocupada, né? Ele tá com o meu marido. Mas a gente que é mãe, a gente fica preocupada, né? Quando escuta a vozinha dele lá fora. Enfim, vamos voltar aqui pro nosso tema, né? Vou passar umas dicas pra vocês fazerem um bom texto. Umas dicas que devem ser levadas pra vida. Pra vida eu digo assim, qualquer tipo de texto que vocês forem fazer, pra qualquer coisa, gente. É muito bom, tá? Vocês têm que conhecer muito bem o gênero que vocês estão fazendo, que está sendo pedido. Seja rascunho, perdão. Seja dissertativo, argumentativo, seja resenha, seja... Enfim, qualquer tipo de texto, vocês têm que conhecer como que ele é feito. Não pode ir lá escrever qualquer coisa, porque às vezes vocês erram por coisa boba, entendeu? Escreve um tipo de texto e é outro, e vocês têm que ter o conhecimento do que vocês estão fazendo. A segunda dica, vocês têm que ter uma boa argumentação textual. Que nem eu falei pra vocês, eu sou péssima com palavras. Eu gaguejo, eu repito muita palavra, mas eu sou um pouco melhor, bem melhor, diga-se de passagem, escrevendo. Por quê? Acho que todo mundo deve ser assim, né? Porque a gente tem um tempo maior para planejar o que vai ser escrito, para editar. A gente tem que ter um rascunho, gente. Isso é muito importante, esqueci de falar para vocês. Para evitar rasura na folha que vocês vão entregar para quem quer que seja, enfim, que vocês vão publicar, tem que ter um rascunho, que daí vocês podem rasurar. Se escrever de caneta, pode riscar ali. É muito bom ter um rascunho, tá? Nunca escrevam na folha original, porque vocês vão precisar editar, gente. Isso é muito importante. Não tirem os olhos da coesão e da coerência. Eu sei que eu falei aqui umas 500 vezes, mas, gente, é muito importante. Um texto sem coesão, sem coerência, fica muito confuso, fica impossível de ler, sabe? Você, enfim, por favor, gente, não vamos esquecer disso, tá bom? Vocês têm que se atentar com a grafia também, tá? Com o parágrafo, que é a palavrinha que me fugiu lá atrás, que eu falei do espacinho, lembra? É parágrafo, gente, parágrafo, tá bom? O prof teve Covid e isso afetou muito a minha memória, gente. Eu tô muito esquecida, muito esquecida. Então, é parágrafo a palavrinha, tá? Não é porque eu esqueci o nome que eu não sei o que significa, tá? Não sei o que é, não sei usar. Enfim, olho na pontuação, na concordância. Se tem uma palavra que você está remetendo a outra, está no plural, as duas vão pro plural, gente. Singular, enfim, mesma coisa, tá? Por favor, olho na concordância. Não utilizemos palavras de baixo calão. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É bem diferente de uma conversa ao vivo, uma conversa pessoal, uma conversa social entre amigos, tá bom? Texto, a gente não utiliza palavras de baixo calão e nem a linguagem coloquial, informal, tá? Uma coisa é você tá conversando com a pessoa ao vivo, cara a cara ali, outra coisa é você tá escrevendo. Fujam do coloquial informal, por favor. Ok? Tenham opinião sobre o assunto que você vai falar, sobre o assunto que você está descrevendo. A não ser, é claro, que seja um texto descritivo. Você tem que fazer uma descrição sem opinião, entendeu? Tenham opinião, ok? Ai, gente, eu não enxergo. Mas é isso, gente. Eu já falei do rascunho, né? O último tópico que eu ia falar era do rascunho. Você sempre tem que ter um rascunho. É muito importante. E acho que é isso, galerinha. Acredito que eu não tenha esquecido de nada. Peço desculpas mais uma vez pelo meu linguajar, pelo modo que eu falo, pela meu ser um pouquinho atrapalhada, mas eu sou assim mesmo, tá? E é isso. Qualquer dúvida, me manda mensagem, me chame no WhatsApp, tá? A Pro está online por 24 horas por dia. Se eu estiver dormindo, depois eu respondo, tá bom? Mas é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.